Olá, vídeo 183, o karma dos artistas. Esse vídeo é especialmente para os artistas, certo? Os artistas de uma maneira geral, né? Mas principalmente para os influenciadores, artistas que influenciam as crianças, e os adultos também. Essas informações foram canalizadas por um médium, então vou passar para vocês. Os artistas, por exemplo, os artistas que fazem produtores de filmes, porque geralmente eles são artistas antes, depois se dedicam a produzir filmes. São artistas, estão nesse meio, são artistas. Eles são desdobrados quando dormem para, vamos dizer, que seja dada ideias a eles. Aí os colocam no verdadeiro corpo novamente. É lógico que ele fica preso pelo fio de prata. Os colocam novamente no corpo e quando eles acordam, de repente, ou um pouco mais adiante, ou no dia seguinte, eles têm uma ideia que eles pensam que é deles e não é. Agora, o problema disso é que os seres da não-luz também fazem isso. Os seres da luz fazem, os seres da não-luz também levam os artistas. Lógico que os das trevas, os da não-luz, vão levar aqueles artistas que já têm uma tendência ou têm pensamentos muito negativos ou gostam de fama e glória ou são muito vaidosos ou passam a perna nos outros colegas para que ele se identifique mais com o público, né? E seja aclamado. Tem outro tipo de artista, que também, às vezes, é inspirado, né? Levado para ter essa inspiração pelos da luz, mas são artistas que fazem coisas bonitas ou fazem coisas para levar mensagens às pessoas, mensagens positivas ou mensagens que as pessoas devem saber para chamar atenção. É diferente, né? Bom, então o que vai acontecer com esses artistas que influenciam as pessoas e que são vaidosos, prepotentes, se acham Deus do mundo? Muitos dizem, esse artista é iluminado, né? Eles não mencionaram nenhum nome de artista, mas pelo que eles falaram, a gente já sabe, né? Já sabe que alguns deles, alguns que já faleceram, já não foram para um bom lugar, claro. Por exemplo, a Madonna, que incita o sexo, faz. Eu vi alguns vídeos dela para conhecer, mas não me interessa ver nenhum. Vi só para conhecer, para saber, por que estão falando isso? Por que gostam tanto da fulana, né? O Michael Jackson falam tão bem que ele era um iluminado, mas ele fazia aqueles gestos, né, de colocar a mão lá e isso influenciou vários artistas a fazerem isso. Confundem sexo com, como é que eu vou colocar o termo, vulgaridade, né? Gestos chulos. O sexo na positividade, ele é sagrado, e aí ficam fazendo, né?
Por exemplo, esses filmes de terror, filmes de que só tem destruição. Alguns filmes de terror até são úteis, porque nós agora que sabemos que existe realmente vampiros e seres que se autotransformam, então são úteis porque já ajuda a gente a entender as novas informações. Os compositores, principalmente esses compositores de letras de funk, são horrorosas essas letras, né? Tadinhos. Eu realmente estou até com pena, porque eles se acham Deus lá em cima, igual os políticos, né? Políticos e artistas já era. Então, poucos artistas irão para um bom lugar. Eu lembro que eu li a Glon e os Seres do Mar, que um famoso artista, que eu não consigo lembrar o nome, mas tá lá, quem quiser ler esse livro. Esse livro eu encontrei na internet, gratuito, para ler em PDF. Então falava desse grande artista, que ele foi para lá. Ficou lá debaixo do mar, naquela água. E ficou lá com a imagem dos quadros dele, qualquer coisa. Então, ele não foi para um bom lugar. É um tipo de umbral. Vaidoso. Às vezes a pessoa que tem esse dom da arte e não consegue vencer, hoje se deve agradecer. Foi até o meu caso. A gente deve agradecer ao Criador primordial por não ter ido para esse caminho, porque todo artista é vaidoso. Todo artista quer ser um grande artista, ser conhecido pelo mundo, nem só pelo país onde ele mora, mas ele quer ser conhecido por todo mundo. E nem sempre o artista que é conhecido mundialmente, ele é um bom artista. Porque, naturalmente, está lá no meio, ganha um prêmio e tal. Eu vou contar Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando o meu sonho de arte, de artista plástica, porque eu tenho eu tenho o dom para teatro, o dom de música, artesã, fiz muitos trabalhos, artesanato, né? Pintura. Então, uma ex-amiga que sabia que eu pintava, ela disse: eu quero que você restaure o quadro da minha avó. Tem um flamboyant muito bonito, mas está todo ruim, todo feio, tá até faltando pedaço. E eu disse: eu nunca restaurei, não vou pegar isso. Aí ela teimando: não, mas se você pinta, você sabe restaurar. E eu relutando com aquilo. Mas ela era tão chata nessa, tão chata que eu acabei cedendo. Então, levei para casa e eu ficava até de madrugada lá, sem noção. Eu digo: mas como é que eu vou fazer isso? Mas parece que tem alguém que nos ajuda, né? Então veio as inspirações. Como limpar a tela, como fazer. Aí começou a cair aqueles pedaços bonitos que eram as flores, mas era uma tinta muito grossa. Aí eu fui fazendo. Ficou lindo, lindo o quadro. E no decorrer do tempo, então, aí já fiz uma propagandazinha e fui aparecendo trabalhos para eu restaurar. Talvez fosse essa a minha profissão, porque eu tinha a mania de guardar coisas quando criança, e muitas coisas que às vezes a gente tem que guardar para restaurar, até imagem e outras coisas que aparecem, né? Bom, trabalho de madeira. Então,
uma pessoa me chamou que foi para restaurar um dos quadros do parente dele, que tinha tirado o prêmio lá no Escola de Belas Artes. Eu digo, ah, meu Deus, e eu pensei, eu vou restaurar um quadro sem ter curso de uma pessoa que ganha um prêmio. Eu agoniar, mas eu já tinha prática. E depois eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que se dava com um professor, que já não existe mais, da Belas Artes, um dos professores, e quando eu tinha uma dúvida, ele ligava para lá e dizia, olha, faz isso assim, assim. Eu digo, ah, mas eu não sei como fazer isso. Olha, faz isso assim, assim. E fui fazendo, né? Aí eu adquiri prática. Bom, quando eu peguei esse quadro, eu vi um erro. Ora, se você faz uma mobília sobre uma parede, você tem que olhar e ver que realmente aquela mobília está sobre a parede. Você tem que olhar que aquela parede está por trás, né? Por exemplo, eu boto isso aqui, então você tem que ver que a parede está aqui. Não. A parede estava aqui, ó, em cima da parte da cadeira. Aí eu fiquei, mas como uma pessoa dessa ganhou o prêmio com um defeito desse? Aliás, era até o quadro que ele tinha. Então, porque a pessoa está no meio de todos os quadros que havia, foi aquele o melhor, né? Vamos dizer. Eu depois tirei também um curso por correspondência de desenho e pintura, que eu fiquei anos e anos sem fazer mais nada, agora perdi até o jeito, perdi o jeito mesmo. Mas que negócio lá que eu fiz que eu não gostei e eles acharam muito bom. Eu disse, vai entender. Eu não gostei nada disso que eu fiz e eles me mandaram a nota e dando os parabéns. Eu digo, vai entender, né? Gosto é gosto, isso é muito individual, né? Então, uma pessoa, por exemplo, ganha um prêmio desse, ela vai sentir o quê? Vaidade. Quando eu ganhei a minha primeira medalha única do terceiro lugar do primário, eu vim para casa mostrar, toda contente. Quando eu recebi aquela medalha, terceiro lugar, eu me senti lá no alto, criança. Tinha 10 anos de idade. Mas depois eu murchei. Sabe qual foi a resposta da pessoa que me criou? Grandes coisas. Isso me deprimiu. Não sei se por isso eu comecei a ter notas baixas. Era a lanterninha do colégio, como ela dizia, não sei. Ou não sei se foi do ambiente em casa que era ruim. Eu sei que aconteceu isso. Isso é um estímulo, mas, veja bem, a pessoa vai se sentir contente, mas não pode sentir vaidade. Não pode sentir que é o maior do mundo porque tirou aquela medalha, porque tirou o prêmio nas Belas Artes, ou porque tirou o prêmio de melhor ator, ou que tirou o prêmio de melhor atriz, ator, músico, maestro, compositor. E 99% dos artistas são vaidosos e se acham os deuses, porque criam essas coisas, se comparam a Deus, a maioria. E eles gostam muito de passar a perna nos outros. Não são cooperativos. Tive uma experiência que eu tive que trabalhar na rua, numa banca, e levava alguns trabalhos meus, e um cara que fazia artesanato olhou e tal, me convidou para ver o trabalho dele. Ele fazia trabalhos ecológicos, né? E eu tô ali, eu não estou sabendo que tem até negócio de graça para a gente expor, e ele depois vai na minha banca e me convida para ver a exposição dele gratuita lá não sei onde, vendo que eu estava trabalhando em dificuldade ali. Sim, porque camelô é porque tem dificuldade, porque eu acho que não tem ninguém que goste de trabalhar na rua, no sol, na chuva, a gente se estraga toda, enfrentar fiscal, enfrentar assaltante, até assaltante. Quem gosta de ser maluco, para mim é maluco.
não foi capaz de dizer assim, olha, vai lá também, vai lá ver se você consegue colocar aí o teu trabalho lá, né? Uma oportunidade. Eles não são cooperativos, né? São, primeiro é o ego. Então, todos os artistas são assim. Você quer fazer uma música melhor do que o outro. Você quer se projetar melhor do que isso. Embora ele vá na televisão, fulano é legal, gosto muito do trabalho, é maravilhoso, aquilo é lógico que ele tem que dizer aquilo, mas no interior dele, será que ele está dizendo a verdade? Então, senhores artistas, se vocês façam auto-reforma, se vocês se interiorizarem e verem que tudo isso que eu estou falando vocês sentem, prepotência, orgulho, vaidade por ser artista, por ter vencido como artista, né? Quer ser o maior do mundo, quer ser conhecido num outro país, porque aqueles 3 países que você vai lá de vez em quando não é suficiente, você quer fazer outra turnê, cuidado. Nenhum de vocês, segundo a espiritualidade informou, lá da 8ª, da 10ª, né? Nenhum de vocês irão para um lugar melhor. Eu usei no meu primeiro canal a minha parte da arte para fazer vídeos, vamos dizer, antes de eu começar a falar, bolar uma composição de algo bonito. Colocava naves, quando falava de extraterrestres, colocava isso, colocava aquilo. Agora não, porque também eu não tenho mais o PowerPoint para fazer, agora parece que é pago, né? Mudou tudo, está tudo uma dificuldade, e tem essa coisa de direitos autorais, não tinha na época, depois começou direitos autorais pelas imagens, então isso tudo atrapalhou, eu não fiz mais, então estou fazendo assim direto, né? E mesmo assim, às vezes colocam anúncios em alguns vídeos meus. Então eu usei isso, a arte, para usá-la na luz. Usei muito para fazer calendários e colocava, não sei o que, da paz, mensagens. Sabe o que as pessoas faziam? Viu como vocês são culpados pela negatividade que há nesta terceira dimensão? Sabe o que elas faziam? Dá para tirar isso aí? Se der para tirar, eu compro o calendário. Folhinha, né? Folhinha e calendário. Aí eu ficava até triste, sabe? Eu dizia, não vou fazer mais. Mas eu ainda fiz um outro ano, não faço mais. Ninguém quer com mensagens de paz, com mensagem disso. Ninguém quer. Quer mulher nua, mostrando os negócios lá. Quer umas caras estranhas de monstros. É isso? Eu fiquei surpresa. Quer dizer, estava aproveitando para colocar mensagem. No meu primeiro canal também tive nos comentários, muita coisa contrária, muitas trevas, que estava prejudicando o meu canal. Eu tinha um trabalho para tirar tudo, aí encerrei, não tem mais comentário. Os seres humanos que vivem aqui são culpados. Esses filmes que a não-luz leva os corpos dos artistas que fazem os filmes, que vai acontecer isto assim, assim, vai acontecer que vai ficar tudo submergido, vai acontecer uma explosão não sei onde. Tudo é formatado. Acaba acontecendo. Se a coisa é muito insistente, se fazem vários filmes, acaba acontecendo. Esses filmes do Anticristo, acabou que as pessoas começaram a dizer nos vídeos, o Papa é o Anticristo, a Rainha da Inglaterra é o Anticristo, eu não sei quem é o Anticristo, e aí você ficava, afinal, quem é o Anticristo? E todo mundo preocupado. Porque influencia as pessoas.
Anticristo é toda aquela pessoa que é das trevas, que está voltada para as trevas. Aí teve aquela historinha que viria um anticristo com uma nave, etc, etc. Se realmente esse era o plano, acho que agora o plano acabou. Porque não dá mais para fazer isso, né? Porque a coisa começa a saber, passar de mão em mão, de vídeo em vídeo, e aí perde a força também. Acaba perdendo também a força. Às vezes eu achava estranho, e a luz venceu, eu achava assim como, eu estou vendo tanta negatividade, mas faz muito bem dizer, a luz venceu. Sim, porque está afirmando. E senhores, aqueles que vão em centros espíritas de umbanda que toca atabaque, ou em evangélicos que fica tocando violão cantando, lá na católica órgão, não tem problema, porque vocês estão usando a arte para a luz. Vocês também que aprenderam instrumento e tocam suas músicas, desde que não sejam essas horrorosas, né? Ou que vocês vão fazer festas e não toquem essas músicas horrorosas, não tem problema. É arte, e vocês talvez, quando chegarem lá na escola, lá na espiritual, né, lá nos lugares espirituais, como Nosso Lar e outros, talvez até vocês tenham a oportunidade de tocar lá também. Aí vocês vão aprender outro tipo de música lá, música divina, né? Deixa eu ver, o que mais que eu tenho que falar? Só isso, ver se vocês conseguem não ir para a escuridão e tirem essa vaidade, esse orgulho, essa prepotência. Não é dizer não quero mais ser artista, não é isso. Vocês podem continuar, mas mudem as suas músicas, né? Se vocês olharem o passado, das letras do passado, eram letras bem melhores, em qualquer país, né? Eram letras muito bonitas. Tinham suas mensagens, né, também, mas eram muito bonitas. Agora, são horríveis. Eu não consigo ouvir essas letras atuais. Horríveis. E os ritmos horrorosos. Vocês artistas que tocam rock, vocês sabiam que foi feita uma experiência com a água, porque a água ela tem moléculas que são ligadas. E a verdadeira, quando a água ela é pura, ela parece uma renda. É pena que eu não tenho nada que possa dar uma lembrança aqui, mas vamos lá. Ia fazer, mas também não tem uma tesoura aqui. Então, deixa pra lá. Bom, vamos lá. Não vou fazer, tem que fazer certinho. Não vai dar não, porque é tão delicado o negócio. Então ela é como se fosse uma renda. Embora ela seja como uma renda, mas tem umas que são diferentes da outra. Mas é uma coisa linda. Essas mulheres que fazem renda, sabe? É mais ou menos forma redonda. Assim. Elas podem até ser um pouquinho bicudas assim em cima, mas ela é linda. Aí lá o asiático, o japonês ou chinês, acho que foi chinês, né? Não, japonês. Chinês ou japonês? Ele colocou músicas clássicas e colocou ali. Tirou a foto, né?
Câmera especial, né? Filme especial. Essa máquina que nós temos hoje, seja digital ou não, não tira. Aí tirou. Lindo, lindo. Se ela não tiver muito legal, ela vai se autotransformando. Ela é autocriadora. A água, porque nós temos água dentro de nós, a água é autocriadora. Aí ele colocou outros tipos de música. Alguns tipos de música, com aqueles ritmos, ela já se desmanchava um pouco, mas ainda não era muito feia. Hein? Aí botou rock e outras semelhantes ao rock. E aí, senhores, toda deformada. Assim, toda deformada. Aí ele colocou água suja. Quando a gente vê um pântano, uma lagoa aqui toda poluída, é um negócio retorcido, escuro. A água é fonte criadora. Tanto que a água é fonte criadora que ela começa, se você tem um lugar onde bate muita água, ela começa a formar aquele limo, né? Aquele verdinho maravilhoso, que eu adoro ver aquilo. Fica tudo verdinho em cima da pedra, no chão. Então, estou dizendo isso para vocês, artistas que tocam esse tipo de música. Eu, quando era nova, gostava até do ritmo, né? Do Elvis Presley. Eu gostava do Elvis Presley. A nossa energia, ela não começa, ela atua na nossa energia, assim como atua na água. Então a nossa energia fica assim, ó. A nossa energia tem que rodar as nossas células, as nossas moléculas, os nossos átomos do nosso perispírito, ele tem que fazer este movimento sempre. Aí começa assim, né? Vem para a esquerda, desmantela a nossa energia toda. Notem bem quando as pessoas estão dançando, parecem transtornadas. É isso, transtornadas. Por quê? A energia delas lá dentro tá assim. Ah, mas eu vou tocar rock porque eu quero ser famoso. E aí, vai começar muitas doenças nos artistas, hein? Avisaram aí. Muitos já foram, né? Já têm ido, né? Já repararam? Aqui no Brasil tem muitos artistas já idos. Isso aqui não é para os artistas do Brasil não, hein, gente? É para os artistas de todo mundo, de todos os países, hein? Tem coisas que é só para aqui, para o Brasil que eles falam, mas isso aí não. Isso é país todo, né? O país todo, no mundo todo, em todos. Porque o rock está até em todos os países, né? Artistas de rock, até na Ásia tem. Então, não, eu quero ser famoso, eu quero ser. Aí toca aquelas guitarras que dá. Tinha um rapaz aqui que estava aprendendo guitarra. Olha, o aprendizado do violão, quando a gente escuta, e do piano, dá para aguentar, mas da guitarra, dá vontade até dizer aquele palavrão que não se deve dizer, senão a nossa energia baixa, né? Horrível. Então, aquilo entra no... Sabe? Horrível. É barulho. A música, a verdadeira música, do verdadeiro músico é aquele que aprende por nota, aprende a música verdadeira por nota. Que quem tiver um bom ouvido, quando ele está executando, ele até consegue ouvir as notas, cada uma. Mas as pessoas, como eu, estamos habituados a ouvir no todo. Que legal, aí ele vê no todo. E aí não repara que aquilo está entrando no nosso chakra cardíaco, aquela música horrível está entrando no nosso chakra cardíaco, destabilizando esse chakra. Desestabiliza. Tá dando aí a informação. Quem quiser,
Mudar, mude. Quem não quiser, não mude, porque a gente só informa, mas não obriga ninguém. Não pensa que eu estou obrigando. Eu estou informando. Quem quiser, faz a alta reforma interna. Quem não quiser, continua. Quando for lá para o outro lado, nem vai lembrar por que está sofrendo, né? Eu acho que as pessoas deveriam lembrar, né? Porque é mostrado, mas depois, não sei, acho que vai lembrar, não sei. Eu sei que é mostrado para a pessoa. Ó, você sofreu, ou você está sofrendo por isso assim, assim. Mas é muita gente, muito espírito, então nem todos, eles vão devagar, escolhem um ou outro, né? Para mostrar aquele que é menos, que não tem tanta energia negativa acumulada, então não vão dar preferência, né, a esse, para ver se ele se arrepende e é levado para um lugar para fazer tratamento, porque os espíritos têm que fazer tratamento. São doentes. A maioria que eles dizem que está aqui nesta dimensão são doentes mentais. Eles dizem o seguinte: pessoa que mata outra, pessoa que faz feminicídio, rouba outra, e também a pessoa que quer poder, seja político, seja artista, seja numa empresa que deseja aquilo com intensidade, eles dizem que a pessoa sofre de problemas mentais. É o que a espiritualidade informa. Então, senhores, vamos ver, né, se a gente endireita para não ficar milhares e milhares. Ai, me assustei, foi que para não ficar milhares e milhares de anos, centenas de anos ou milhares de anos, lá nesses umbrais horrorosos, que são umbrais muito ruins, de muito sofrimento. E nem todos ficarão curados de tudo depois quando forem resgatados, porque muitos anos, muito acúmulo de negatividade, né? Então tem que ter muitas reencarnações para que um dia melhore. E a primeira reencarnação, depois que for resgatado, será em corpos símios. Infelizmente, muito artista invejoso. Há duas modalidades dos invejosos, dos fofoqueiros. Também os fofoqueiros que há duas modalidades no umbral. Uns que vai esticar a língua deles e botar um negócio que queima, feito fogo, e outra modalidade que depende, né? Porque cada caso é um caso. Eles pegam no tesourão, cortam a língua, vão cortando, vão cortando, vão cortando. E isso fica fazendo milhares de anos. Ele sente a dor, ele sente... uma das modalidades que fazem no umbral para quem tem preconceito, né? Essas pessoas que atualmente aparecem aí na televisão, o cara é até artista e fica humilhando e dando porrada porque ele é negro, né? E acham que ele é assaltante, que coisa. Acham que, então, ele é levado por um umbral. Essa pessoa que teve preconceito de cor, ela é levada e a pele dela é fatiada. É como se fosse uma faca, né? Uma pecinha que fatiaia. Depois vai aqui, depois vai aqui, depois vai aqui, depois vai aqui, depois tirando. E qual será a próxima reencarnação quando ela se arrepender? Sim, porque ela tem que responder isso tudo, sempre. Não basta se arrepender. Se ela se arrepender, ela irá reencarnar num país em que os brancos têm preconceito dos negros. Ela irá reencarnar como uma pessoa negra. Às vezes, o que pode acontecer quando essa pessoa negra
sofre preconceito. Pode acontecer que no passado essa pessoa tenha tido preconceito também. Não quer dizer que todos os casos sejam iguais, não. Mas ela pode ter feito isso na vida passada. Então, quando eu vejo essas coisas, eu até não me manifesto assim, dizer, poxa, essa mulher, essa, aquela. Eu sei que ela vai pagar. E vai pagar feio. Teve uma aí que até bateu. E essa aí, então, nossa, essa aí vai ser muito pior do que eu expliquei. Porque, às vezes, aquele rapaz ou aquela moça que sofreu preconceito pode, né? Pode ter feito isso numa das vidas dela. Às vezes até pode ter sido proposital ter reencarnado uma pessoa que tenha preconceito para que essa outra queime o karma. Por quê? Queima o karma por quê? Ela vai sentir na pele o que ela fez para outra. Mas veja bem, não são todos os casos, gente, não são todos os casos. Encerro aqui, espero ter ajudado. Eu faço os vídeos com a finalidade de ajudar as pessoas, tá? Não adianta me xingar, porque eu tenho meus escudos de proteção, e que se você me xingar, porque eu estou tentando esclarecendo vocês, e vocês ficam pau da vida. Então, isso é prejudicial não para mim, é prejudicial para vocês. Porque eu até vou continuar meu trabalho até aguentar. Se eu não ficar com Alzheimer, eu vou fazendo. Vou fazendo meu trabalho. Então, senhores, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.